Esse livro aí que vocês estão lançando, deixa eu ver. Então, Olha aí. e é um livro rock and roll também. É. O que é isso? É foto do... O que é isso? É uma imagem? Então, qual que é a Um parada? lobo É um lobo? de terno. É um lobo vestido de terno. Com sangue? É. É um lobo devorador vestido de terno. E ele, de longe, você não percebe, né? Que é um lobo, né? É. Mas você só consegue perceber se você olhar Chega de perto, né? Então esse é um conceito de falsos profetas, né? Jesus disse isso, né? Mateus 7, né? Eles são lobos vestidos de ovelhas. Lobos disfarçados de ovelhas no meio do povo de Deus. A fim de devorar. Então é sobre isso. Vamos entender o que é, né? Profetas. Para saber o que é um falso profeta, a gente tem que saber o que é um profeta verdadeiro. Então, vamos lá. Eu começo ou tu começa? Pode começar, manda ver. Um profeta, de maneira geral, ele é um proclamador da mente, do coração de Deus, ele é um proclamador da vontade de Deus para o mundo. Então, na história, você vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, homens e mulheres que desenvolviam um relacionamento com Deus, conheciam o Senhor, conheciam a sua voz, eram amigos de Deus. Sim. Talvez a das maiores características de um verdadeiro profeta é um amigo de Deus. É alguém que desenvolve um relacionamento de amizade com Deus. Por isso conhece os seus pensamentos, o seu coração. Então passa a ser um proclamador dessas verdades. Então ele desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus e a partir desse conhecimento, então ele proclama quem Deus é, qual a sua vontade, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia, quais são as prioridades de Deus, quais são os propósitos de Deus para o mundo. E o centro dessa mensagem é a obra do Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é revelada desde Gênesis até Apocalipse. Então, basicamente, um profeta é um amigo de Deus e um proclamador dos pensamentos e dos caminhos do coração de Deus. É interessante até que no começo, quando você fez a brincadeira, né? E você falou pro Lene, aí você falou já de uma coisa do futuro, né? É. Então você falou assim, ó, o ano que vem, tal, porque a gente tem essa ideia... Essa ideia do profeta sempre profetizar. Falar do futuro, né? Mas eu acho que a melhor forma de explicar é que o profeta fala do eterno. Entendeu? Então ele vai falar qual é a vontade de Deus. Então você vai ver que profeta na Bíblia, principalmente ali no Antigo Testamento, ele estava sempre trazendo alinhamento. Entendeu? Alinhamento de tipo assim, gente, isso aqui que tá acontecendo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa daqui. E trazendo um alimento. Por quê? Porque ele tem essa amizade com Deus, então ele quer trazer realmente a vontade de Deus para aquele tempo ali. Algumas vezes vai falar do futuro, né? Mas a gente tem essa ideia. Sempre que a gente fala assim, profecia, ó, ano que vem, não sei o que, né? Mas talvez alguém chegando para você e falando assim, cara, você precisa ajustar seu casamento. Pode ser uma palavra profética, porque ele tá falando a partir de qual é a vontade de Deus em relação a esse assunto. Entendeu? Então, esses são os profetas na Bíblia, né? E aí em Apocalipse, né, quando... Mas só desculpa. E como que eu vou saber a diferença entre ele e uma pessoa que fala sobre minha vida e que não é de Deus, por exemplo? Porque tem muita gente que pode falar, Vilela, eu sonhei com você, cara. Aceita aquela oportunidade de emprego, por exemplo. Agora você abriu uma porta Agora você abriu a porta, né? Ó, eu vou te falar como é que é o meu proceder em relação a isso, porque eu já ouvi várias pessoas... coisas sempre, vocês imaginam, né? Eu recebo todo tipo de pessoa aqui. Várias pessoas têm visões sobre minha vida, né? Sim, como é que eu procedo com isso, de forma pessoal, né? Primeira coisa, estar alinhado com a palavra de Deus. Porque se eu tô falando uma coisa que vem da parte de Deus, não tem muito sentido ela estar desalinhada com a vontade de Deus. Então eu vou falar um negócio bem esdrúxulo, né? Cara, eu ouvi de Deus que é pra você roubar aquela pessoa. Então não vai ter sentido, porque você sabe que está desalinhado já com que Deus, né? O Deus que você conhece. A segunda coisa é que profecia pra mim, ou até o que você falou, é um dom chamado palavra de conhecimento, né? Pra mim, ele é muito mais uma confirmação do que uma primeira informação. Como assim? Eu tenho contato com Deus. Cara, Jesus morreu na cruz pra rasgar o véu e agora a gente ter acesso ao Senhor. Você pode orar, você pode ouvir de Deus. E de repente você tá ali falando assim, cara, acho que vou aceitar aquele emprego. Será que é vontade de Deus que eu aceitar aquele emprego? Mas já tem assim uma
percepção sua que você deveria. Aí chega alguém e fala, cara, sonhei com você. Ah, entendi. Você entendeu? Se eu não tô buscando uma resposta, é alguém chegar pra mim... De uma primeira informação aleatória que você não tem. Então, a profecia para os filhos de Se alguém Deus... chega pra mim e fala, acho que você tem que mandar o Lênin embora. Por eu exemplo, não tô pensando em mandar o Lênin embora. agora você tava assim, cara, Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. O que eu faço Aí com tá... Ô, Lênin, Isso aí não é de Deus, hein? você já tá Não é de claro. Deus, não. Essa já tá clara já. A Bíblia já disse. Até porque ele precisa casar no que vem. Exato, vai concretizar. Olha aí, ó. Olha. Boa. Vem comigo, Lênin. Você tá Obrigado, entendendo? obrigado. Entendi. Então, se eu ouvir uma coisa pela primeira vez, eu já tenho que ficar com uma pulga atrás do leite. Peraí, ô senhor, você tem acesso comigo, por que eu nem... Nem tô pensando sobre, né? E aí é o ponto, né? Se alguém te fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tá vivendo com Deus, então você é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. E a Bíblia, ou essa pessoa te falou uma coisa que não é Deus falando. Entendi. E a Bíblia diz, julguem as profecias. Ah, é? Julguem, sim. Opa. Então não é pra chegar e ouvir sem filtro. Ah, falou, disse, Deus me disse, então eu tenho que fazer. Não. Ele fala, julguem as profecias. Tanto que, um proceder ali, depois a gente pode até falar mais sobre isso, no Novo Testamento é que ninguém profetiza sozinho. Tem que ter confirmação. É, com testemunha, gente, juntos aqui, Dá ó. um exemplo, assim. Ué, Na é como Bíblia assim? tem? Sim, é o que Paulo tá dizendo, né? Como é que se deve profetizar. Você pode até falar mais sobre isso, que ele tem um seminário sobre isso. Então, quando ele tá falando sobre os dons, Ele quem? o Paulo, Tá. Qual carta? no livro na carta de Coríntios, 1 Coríntios, ele tá apresentando um protocolo de como os dons deviam funcionar na comunidade, na vida comunitária. Dentro de uma reunião na igreja. Então ali ele vai falando sobre várias coisas e inclusive ele vai falar sobre esse julgamento. Então esse é um ponto, julgar. Depois ele fala assim, ele fala sobre 2 ou 3. Então ele fala sobre essa atividade dos dons na comunidade, de forma coletiva. E um ponto que ele vai deixar claro, que aí é o que pega, é que esse julgamento, ele precisa acontecer. Primeiro, isso passa no crivo da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra profética mais segura. A Bíblia é a palavra profética mais segura. Então não existe nada que alguém for falar hoje Que é superior. que pode igualar ou contradizer ou ressignificar a Bíblia. Então esse é um ponto. E tem toda a questão de moralidade. Por exemplo, uma coisa que dá muito problema hoje. Eu chego num lugar e você imagina que você vai numa comunidade, numa igreja, e um homem chega sozinho para uma mulher e começa a profetizar para ela. Não tem ninguém ouvindo. Ninguém sabe o que está sendo falado. E aí, quem que vai testemunhar? Quem que tava ouvindo? E se essa mulher acusar ele de assédio? Se ela falar que ele falou uma coisa que ele não disse? Então, uma das questões que a gente trabalha primeiro, se a gente vai orar por alguém, ministrar, dar alguma palavra, você vai sempre em 2. Tem que ter uma testemunha. Nunca um homem com uma pessoa de outro sexo, nunca uma mulher com uma pessoa do outro sexo sozinho. Tem que ter testemunha. Nunca toque em alguém sem a permissão. Então, são protocolos para esse funcionamento Porque do até dom. nesse texto de Paulo ele fala, enquanto um tá sendo usado naquele dom, os outros fiquem em silêncio para julgar. Entendeu? Para julgar. Por quê? Porque isso é proteção para quem tá exercendo os dons, né? Então, e aí você vai ver uma prática comum nas igrejas, é a pessoa chegar no pé do ouvido e falar. Só que o procedimento bíblico fale em público. Por quê? Porque se eu tô tendo essa impressão de que Deus está querendo comunicar algo, eu vou falar, mas eu tenho as pessoas para julgar porque eu posso errar. Às vezes se confunde a nossa alma, nossas emoções com algo de Deus. Então, às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. E 3 pontos só para falar sobre esse julgamento, que pode ficar, como é que eu vou ouvir uma palavra, como é que eu julgo? Então 3 pontos que é importante. Primeiro, isso faz sentido à luz da Bíblia? Sim. Isso contradiz a Bíblia? Então, se isso contradiz a Bíblia, acabou, você já joga fora. Segundo ponto, você não vai ouvir algo e vai já abraçar sem trazer isso para o lugar da oração. Então você vai buscar o Senhor. Senhor, isso que eu estou ouvindo aqui,
Isso faz sentido? Eu quero ouvir, eu quero confirmação, eu quero entender. Então você vai orar sobre isso. E terceiro, que é muito importante, tudo que você for ouvir, você traz para a vida da comunidade, da comunhão. Então agora a gente está falando da igreja. Não tome decisões sozinho, principalmente com base em uma profecia de alguém. Na verdade, ninguém tem que tomar decisão baseado numa profecia que você escuta. Você toma decisão baseado no que a Bíblia disse e naquilo que você ouve da parte de Deus por meio do seu relacionamento com a palavra. Faz sentido isso? Claro. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, um dia eu tava no Japão ministrando e eu tava no momento da música, né? Do louvor e tal, eu tava ali de pé. E, cara, me veio, assim, uma impressão muito forte, assim. Do nada, assim, um pensamento muito forte. Um dia eu quero que você faça um trabalho aqui no Japão. Tá. E me veio aquilo no coração. Beleza, guardei aquilo. Passado, sei lá, alguns meses, 3, 4 meses, tava numa igreja, tinha um pastor pregando, ele parou no meio da pregação, assim, e falou: Douglas, vou falar um negócio pra você. Eu vejo o Senhor apontando vocês pro Japão. Então você entende? Aí aquilo cresce ainda mais dentro de você. Fala, poxa, e não aconteceu ainda. Entendeu? Mas aquela palavra tá guardada. E aí você vai percebendo esses sinais. Aí a pergunta é: Deus ama o Japão e quer compartilhar o evangelho e Jesus? Sim, então tá alinhado com a palavra. Beleza. Isso já estava no meu interior. E aquilo foi como ele não tinha conversado com ninguém. E ele fala aquilo. Então isso vai crescendo em você, entendeu? É baseado nessa multidão de conselheiros, você vai tomar a sua decisão. Né?